Oi gente, bem-vindo ao meu canal Mineiricano. Meu nome é Lucas Silva, eu moro nos Estados Unidos há 2 anos. Gostaria de compartilhar com vocês alguns hábitos que nós temos no Brasil que são estranhos aos olhos aqui dos americanos. Então, se você está pensando em vir para cá, ou se você quer conhecer um pouco da cultura americana, se inscreva no meu canal. Estou sempre postando vídeos de preços, comparações de preços, cultura em geral. Gostaria muito que vocês se inscrevessem, curtissem o vídeo e compartilhem com seus amigos. Então, vamos embora assistir. A primeira coisa que eu queria falar é sobre escovar dente. É uma coisa que eu não sei dizer se é só aqui nos Estados Unidos ou em outros países do mundo isso acontece, mas esse hábito que a gente tem de escovar dente toda hora após as refeições é estranho aqui. Eu já ouvi casos de pessoas que levaram escova de dente para a empresa, por exemplo, e escovam na hora do almoço no banheiro da empresa, e é uma coisa estranha porque para eles é como você usar um pijama, é uma coisa bem íntima e você só faz na sua casa, entendeu? E eles praticamente escovam os dentes de manhã e às vezes à noite quando vão dormir. Então isso é uma coisa diferente aqui. Não estou generalizando, tá bom? Eu queria que vocês soubessem que todos esses hábitos que eu vou falar que nós temos e que eles não têm, não quer dizer que são todos os americanos, tá bom? Que isso fique gravado aí no vídeo para vocês entenderem que eu não quero generalizar nessas regras. A segunda questão, gente, tomar banho várias vezes por dia, por exemplo. Eu tô falando pela minha experiência que eu tenho aqui. Geralmente eles tomam um banho por dia, isso também não é regra, tá? A gente vem do Brasil, a gente quer tomar banho toda hora. Você toma banho de manhã, quando tá muito quente no Brasil, você toma um banho na hora do almoço. Às vezes você toma um banho para deitar e aí de repente você vai sair, toma outro banho, enfim, a gente toma banho várias vezes no Brasil e isso não é muito comum aqui. Galera, a terceira é usar biquíni. Eu ainda não tive a oportunidade de ir pra Flórida, nos lugares mais de praia e tal, mas aqui, eu lembro que quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu fui usar minha sunga e meu amigo falou, não faz isso, porque aqui a gente usa diferente. Aí ele me deu um short enorme pra usar e eu fiquei, oi, como assim? Mas sunga aqui é uma coisa, eles chamam de speedo, é uma coisa que eles não usam. Eles usam um short mais comportado, que vai até o joelho e tal. Então assim, é uma coisa bem brasileira, tanto para biquínis pequenos ou sunga em geral. Ter uma lixeira no banheiro para jogar papel higiênico é uma coisa nojenta, na visão do americano. Esse hábito que a gente tem no Brasil de ter a cestinha lá do lado do vaso para jogar o papel higiênico usado, para eles é nojento. E quando eu falo isso aqui, eles... Oi, tudo bem? Tipo, é muito esquisito para ele. Aqui a gente tem a vantagem que as descargas são muito fortes, então você tem que entender que isso também é diferente. Tô falando que todo mundo no Brasil joga o papel na cesta. Tem muita gente que joga o papel no vaso. Lá em casa mesmo, onde eu morava, a gente jogava, mas porque tinha a sorte de ter uma descarga forte. Não é o caso, né? Não é para todo mundo que tem essa descarga. Então não joguem papel higiênico usado em lixeirinha aqui porque é nojento. Eles têm uma lixeirinha, mas eles não utilizam para esse fim. Atrasar para compromisso, galera. Também não é regra, não estou dizendo que todos os brasileiros atrasam para os compromissos, mas aqui eles são muito pontuais e eles prezam muito pela pontualidade.
pessoal que é muito workaholic, né? Trabalham muito, então acabam que eles são cheios de compromissos, de agenda cheia, enfim. E se você atrasar um compromisso aqui, é complicado. E se você atrasar, por exemplo, em uma empresa onde você trabalha, aí fica mais sério ainda, porque não é um costume bem visto aqui, tá? Mesmo para uma festinha, alguma coisa que você for convidado, chega na hora, porque senão você vai ficar feio. Beijo, tchau, beijo, isso não existe aqui. Você tem que acostumar uma coisa aqui nos Estados Unidos, é o seguinte, a gente tem um ritual para desligar o telefone no Brasil, né? Ah, então tá, então fica assim, beijo, me liga, sabe essa coisa? Isso aqui não existe. Se você tá conversando com um americano, de repente ele pode desligar o telefone abruptamente na sua cara e não... Mas assim, pode esperar um bye, ok, bye. É só isso, não tem muita coisa assim. A gente tem um ritual, sabe, de despedir no Brasil que aqui não existe. E outra coisa, não escreva beijos ou fala bye kisses para alguém que você acabou de conhecer, ou então... A questão é, mesmo que você seja amigo da pessoa, não é muito de costume eles ficar mandando beijos assim no final. Então, toma cuidado com isso. Abacate aqui nos Estados Unidos é muito coisa de guacamole. Eles não misturam abacate com açúcar. Eles não gostam de... abacate é muita coisa de salada, sabe? O Brasil, eu acho que é um dos únicos países do mundo que consome abacate com açúcar. Não tenho ideia, não tenho certeza disso, tá? É como se, quando eles descobrem que a gente está comendo abacate com açúcar, é como se estivéssemos cometendo um crime gastronômico, assim. Ah, socorro, não põe açúcar aí. Pra eles é estranho e a gente ama. Picolé de abacate aqui, então, nem sei como que seria. E eu amo, acho que a maioria dos brasileiros amam. Cumprimentar com beijo e abraço. Galera, não. Aqui é o seguinte, é muita invasão de território você cumprimentar alguém com, né? No Brasil a gente dá 2 beijos ainda. Em países, eu andei pesquisando, tipo, tem países que ainda aceitam, Colômbia, Argentina, Peru, Filipinas, eles um beijo. Espanha, Itália, Grécia, Alemanha, tem mais países. No Brasil é 2 beijos no rosto, alguns lugares são até 3 beijos. Beijos e abraços aqui são coisas expressadas por familiares e nem sempre elas são recorrentes, assim, não é uma coisa muito comum, tá? É uma invasão de espaço. A gente tem até costume de falar muito perto das pessoas e isso aqui a distância é um pouco maior, assim. Você fica de lá, eu fico de cá e a gente tá conversando. Mesmo entre amigos tudo bem, mas não é comum, então venha esperando que você no primeiro encontro vai um shaking hands aqui e é isso. Dividir comida, galera, que assim... Se você compra um sanduíche e a pessoa compra outro sanduíche, mesmo que vocês tenham um relacionamento íntimo, se você está se relacionando com uma pessoa aqui dos Estados Unidos, não é comum, por exemplo, vocês compartilhar, deixa eu provar o seu, me dá um pedaço do seu, ou então você está tomando sorvete, o seu acaba, deixa eu provar. Não, isso aqui é tipo, vou pegar uma batata frita ali do seu lanche. Não faça isso. Isso aqui é uma coisa bem individual. Eu tenho essa experiência na pele, não é comum, você tem o seu, eu tenho o meu e é assim que funciona aqui. E eles não oferecem, tipo, igual a gente, né? Nós latinos, o pessoal lá, da América Latina, eles são mais assim, eles são mais calorosos em relação a isso. Então vem esperando por isso também. Cerveja gelada no Brasil é uma lei, né? Aqui eles tomam refrigerante e cerveja quente. Assim, eles não ligam para aquela coisa da cerveja estar cristalizada de gelo e você tomar. Não, gente. Eu já vi em filmes até, né? O pessoal, tipo, coloca cerveja no porta-mala do carro, vai lá e tira e toma. Isso é um sacrilégio pra gente, brasileiro, mas acontece aqui nos Estados Unidos. E eu fico assim, ok. Mesmo em dias quentes, isso ainda acontece. Então, isso é bem brasileiro, galera. Eu não sei se outros países
também ligam para isso, mas como a gente, brasileiro, mas aqui eles não estão nem aí. Feijão com arroz é a nossa comida principal do Brasil, né? A gente come arroz com feijão todo dia e o que varia ali é a carne, as verduras. E aqui eles ficam assustados com essa coisa de você comer a mesma coisa todo dia. Como assim você come arroz todo dia, cara? E arroz, sabe, não é bem visto para eles que a gente adora arroz com feijão todo dia, só varia a carne ou a salada, enfim. Eles acham estranho. Todo lugar que você vai aqui nos Estados Unidos, se você compra um produto que custa R$1,99, eles vão te dar 1 centavo de troco. Eu, particularmente, tenho tanta moeda de 1 centavo, dei um cofre só para essas moedas. Nossa, é muita moeda, gente. Eles te dão o troco exato. Se você vai numa loja, o produto custa R$1,87, eles vão te dar os 13 centavos de troco. E assim, isso serve tanto... Toma lá da cá, entendeu? Se você está pagando alguma coisa, se você está recebendo alguma coisa, esse valor tem que ser exato. Isso é uma coisa comum aqui. Eles acham super estranho que no Brasil a gente enterre os nossos mortos rapidamente, em 24 horas. Por quê, gente? Aqui é assim... Pode acontecer até em 1 semana depois da morte. Então tem toda uma questão da preparação do velório e eles pensam na questão também de, por exemplo, todos os parentes terem oportunidade de visitar a pessoa, de participar do funeral em si. Então isso aqui é cultural. Então se você morreu, a pessoa morreu aqui hoje, ela vai ser enterrada daqui 1 semana, mais ou menos. E vai ter toda uma preparação mais elaborada. Eu acho que, eu não entendo, acho que eles fazem tipo drenam, enfim, é um assunto, né, horrível de falar, mas eles acham estranho que a gente enterre nossos mortos, 24 horas depois, tchau, vai embora, e não dá tempo de ninguém se despedir. Por exemplo, uma pessoa que mora aqui nos Estados Unidos, né, não tem como se despedir de alguém que morra no Brasil, porque é o tempo da gente chegar lá e já era. Não dar gorjeta é uma coisa muito feia aqui nos Estados Unidos. No Brasil nós temos lugares que tem os 10%, que são obrigatórios, mas aqui, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. O salário aqui em Iowa, por exemplo, ele está em uma média de $7,50 por hora que você trabalha, mas é muito mais que isso é só uma regulamentação do governo. O garçom, ele ganha, isso aí é o que eu vejo por aí, ele ganha $4,50, então ele ganha bem menos, porque a tips aqui, que é a gorjeta, ela é obrigatória, então você tem a opção de 10, 15 e 20%. 10 é uma coisa horrível que você não gostou do serviço, 15 ok, e 20 é o que todo mundo deveria pagar para que eles tivessem um bom salário. Enfim, aqui é lei, é tipo lei, é um costume que eles têm aqui de que você precisa pagar essa tip, que é a gorjeta. Então, quando vier, fique sabendo que você tem que pagar esse tip basicamente em todos os serviços, restaurantes, lanchonete. Quando alguém vai te servir à mesa, você tem que pagar esse tipo, então já venha sabendo. Almoço ao meio-dia, 11 horas. Isso aqui não existe, gente. O americano toma um café muito reforçado de manhã. No meio do dia ele faz um lanchinho. É um sanduíche de peanut butter com geleia e depois ele vai jantar às 5 e meia da tarde. Então, eu custei acostumar com isso porque é uma coisa assim, você aqui, por exemplo, agora, quando dá 8h30 ainda tem sol, agora, tá? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas a gente está no verão. Então, você acaba que janta 5h30 da tarde e quando dá 9 horas, 9h30, você já está morrendo de fome, assim. Isso pra gente, brasileiro, é muito estranho. Então, nós temos aqui um café super reforçado de manhã, um lanche básico, um iogurte no meio do dia. Você fica basicamente o dia inteiro sem comer e aí você vai ter um jantar
reforçado às 5, 5h30 da tarde. Jantam bem cedo por aqui, que é diferente do nosso caso no Brasil. Gente, acrescentar farinha na comida é uma coisa muito bizarra aqui. O pessoal coloca farinha, igual a gente coloca farinha no feijão, feijoada, essas coisas. Farofa em si é uma coisa bem diferente para americano. E eles costumam achar o alimento meio estranho no sentido da textura. É igual a oportunidade que eu tive de mostrar para alguns a paçoca. Eles acham estranho, nossa, que textura. Eles se preocupam muito com essa questão de textura. Se é diferente das coisas que eles estão acostumados a comer, eles ficam estranho. Enfim, no final eles acabam não resistindo e acabam adorando a nossa farofa. Mas o primeiro impacto assim que eles têm com farofa não é bom. Tô falando do meu meio de amizade, os americanos que eu conheço. Tudo que eu faço nesse vídeo não é generalizando. Eu espero que vocês entendam isso, tá bom? Americanos, gente, eles são muito workaholics, como eu disse no vídeo, num ponto anterior, e eles fazem tudo muito rápido, é uma coisa assim. Nos Estados Unidos, o pessoal às vezes não tem o tempo de lanche que a gente tem, no caso, o lanche que eu quero dizer é o almoço. Então eles saem 15 minutos para comer uma pizza ou um hambúrguer ou qualquer coisa que seja, um sanduíche, e voltam pro trabalho. Então esse negócio de você comer pizza de faca e usar guardanapinho para pegar as coisas, isso aqui é visto muito estranho. Acho que eles acham a gente meio fresco para isso. É estranho para eles virem a gente comer de garfo e faca a pizza. E tem uma coisa que eu reparei aqui também, que é a pizza daqui dos Estados Unidos, ela é firme o suficiente para que você pegue ela com a mão e coma. A nossa pizza no Brasil, que muitas vezes é feita de uma massa mais mole, você realmente precisa do garfo e faca para comer. Então é uma coisa que a gente tem que explicar para eles também. Preocupação com aparência. Galera, a gente preocupa muito com a aparência no Brasil. Aqui nos Estados Unidos ninguém tá nem aí se você quer ir no supermercado, por exemplo, vestido uma roupa de Chewbacca, sabe? Se você tá se sentindo confortável, vá de chinelo, vá descalço. Só não vai sem camisa que você não vai conseguir entrar no supermercado, mas é muito diferente essa percepção que a gente tem. Eu acho que no Brasil a gente repara muito as outras pessoas. E aqui o pessoal não dá nem aí, gente. Eles são mais eles. Aqui onde eu moro, no estado de Iowa, as pessoas são... Aqui os climas, eles são extremos. Aqui nós temos temperatura... Eu tive temperatura aqui no meu primeiro inverno de menos 55 graus. E agora, hoje, tá fazendo quase 100 graus, que vai dar uns 35, sei lá. A gente tem que converter isso para ver. É muito quente e é muito frio. Então as pessoas não estão nem aí. Elas querem se sentir confortáveis. Isso é o que importa. E eu acho que nós brasileiros, a gente tinha que aprender isso, a ser mais... A gente não tá nem aí pro que os outros falam. Mas no Brasil eu acho que a gente vive um pouco... Eu acho que a gente vive muito pros outros no Brasil. Você não vive para você, entendeu? Eu quero finalizar esse vídeo com uma coisa que é bem interessante, e eu não vi isso em quase vídeo nenhum que eu assisti a respeito desse mesmo assunto, que é o que é público aqui nos Estados Unidos nem sempre é sinônimo de que é gratuito. A gente tem hospitais, por exemplo, aqui, que são considerados públicos, mas não vá pensando que você não tem que pagar, porque você tem que pagar, e geralmente as contas não são baratas. Eu quero que vocês entendam que quando vocês vierem para os Estados Unidos, fiquem sabendo que nem sempre o que é considerado público é gratuito. E assim, se você está doente aqui, você não tem um seguro, um insurance, que é o plano de saúde, você vai ser atendido por um hospital público, por exemplo, mas a conta vai chegar para você e pode esperar que ela é bem enorme. E é uma coisa que... Vou fazer um vídeo depois só para explicar essas questões de... o que acontece se eu ficar doente aqui nos Estados Unidos. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essas curiosidades são interessantes. Curta esse vídeo, clica lá no botão joinha, compartilhe com seus amigos. Eu agradeço muito quem está inscrito no canal. E eu gostaria de pedir a você que não é inscrito para me ajudar a fazer o canal crescer e se inscrever no canal. Compartilhar com seus amigos também, se você gosta desses assuntos. E assim, tô preparando muita coisa legal para vocês
para vocês que estão aí no Brasil, que tem curiosidade de saber como que é a vida aqui nos Estados Unidos, tá bom? Um beijão e até a próxima.